O Edson, tem uma pergunta aqui do Alexandre Quintão. Ele disse se é comum, durante o sono, os espíritos orientarem as pessoas. É mais do que comum, viu, Alexandre? Eu gostaria até de esclarecer que nós não estamos largados aqui no mundo. Sim, é Existe verdade. toda uma hierarquia aí de espíritos que nos aconselham, que nos acompanham, que querem o nosso desenvolvimento. E eu falei aqui num determinado momento que toda noite nós saímos do corpo para se retroalimentar das suas necessidades espirituais. O objetivo de sair do corpo é justamente esse. Porém, tem gente que é tão preguiçosa que acaba continua dormindo lá no plano espiritual, né? Então, o que acontece? Ao sair do corpo, inclusive tem lá no Livro dos Espíritos, viu, Alexandre? Um capítulo inteiro lá, o capítulo 8º do primeiro livro, Emancipação da Alma. Lá fala de sono, dos sonhos, ali eles explicam bem o que é isso. Começa lá na pergunta 400, que seria interessante vocês darem uma olhada, né? O que acontece? A gente sai do corpo, tem acesso ao plano espiritual lá, a informações que são úteis para a gente. É tão interessante que a gente pode ter acesso ao nosso passado, como pode ter acesso a um possível futuro, se a gente continuar tomando determinadas atitudes. Olha que interessante. E aí você ali faz um balanço, desprendido ali dos problemas do dia a dia, das distrações do mundo, né? Você faz um balanço espiritual das suas necessidades. E quando você acorda, você retorna então já, ou às vezes com algumas decisões tomadas ou não. O problema dessa emancipação da alma é o corpo físico. Ao retornar, nem sempre a gente guarda com exatidão as coisas que nós vivenciamos, tá certo? Em alguns casos até guarda, mas em outros a gente tem uma certa dificuldade. E como eu falei aqui, às vezes você pode ter acesso a algo do seu passado. Então, às vezes você acorda falando, pô, mas que sonho mais esquisito. Era eu, mas não era eu. Eu estava num outro corpo, estava com uma outra pessoa, com uma outra roupa. Que coisa mais doida. Ou então você sonha com uma morte, você acha que é algo que tem a ver com esta vida, e às vezes não. É uma coisa que aconteceu antes. Por isso que a gente não pode... É um registro de memória. A gente não pode ficar tentando interpretar sonhos, sabe? Que não é bem assim. A não ser que ele seja um sonho recorrente, né? E vívido. As emoções são vívidas. Aí sim a gente tem que prestar um pouco de atenção para saber o que espiritualmente falando, aqueles desprendimentos nossos, né, estão querendo nos mostrar. Mas aí, de novo, a gente não pode usar e classificar as histórias. O grande problema do meio espírita é que a gente pega a história de um determinado espírito e transforma aquilo na realidade de todos. E não é isso. Cada um de nós é um universo à parte, cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado, e as histórias dos outros talvez não sirvam para a gente, entende? Por isso que a gente tem que se olhar mesmo e se conhecer de fato para se desenvolver. Isso aí. A Etienne Silvino, ela também fala sobre a questão de sonho, né, sono, que ela acaba tendo algumas experiências, vendo algumas pessoas, e essas pessoas passam orientações para a vida pessoal dela, questão de saúde e bem-estar, só que quando ela acorda, ela não lembra. Aí ela pergunta, por que isso acontece? Por causa desse mecanismo do cérebro, né? O cérebro é uma máquina maravilhosa, mas ela não é suficiente para conter toda a informação no seu campo espiritual. Lembra que a gente falou aqui do esquecimento do passado? Sim. Quer dizer, então, o que acontece? O cérebro, ele, apesar de ser maravilhoso, tem essa questão do problema dele não conseguir armazenar e trazer à tona, né, todo esse campo mental aí do espírito. Por isso que a gente esquece. O que eu te aconselharia, tem gente que tem um caderninho do lado ali da cama. Acordou, já anota. Acorda, anota ali algumas coisas, né? Porque é comum mesmo a gente se perder no dia a dia, entende? Seria interessante talvez ela tomar anotações ali. Mas, de novo, a gente não pode usar essas coisas para tomar decisões. Querer interpretar. Interpretações. Não. Cuidado com isso, tá? A gente tem que entender do que nós somos espíritos, que se desprende e que as necessidades do espírito são diferentes das necessidades materiais. É que a gente tem que fazer o balanço, né, para tomar decisões
que privilegiem o meu aprendizado espiritual em detrimento, às vezes, das minhas necessidades espirituais. Não é tão simples isso, tá certo? Requer aí um equilíbrio muito grande de cada um de nós, né? Só Você Decide. Lembra do programa que tinha na Globo? Você Sim. Decide? Eu tenho 3 perguntas para você e tem o tema do divórcio. O que você escolhe? Vamos responder as perguntas ou vai para o divórcio? Olha, eu gostaria que a Elaine estivesse junto conosco. Então a gente deixa para outra A gente semana. falar do divórcio, porque ela tem uma história interessante para contar, né? Além de ser advogada. Né? Então, eu Trabalha gostaria que ela estivesse junto. Então, Então, se os deixar pra ouvintes semana não que se vem. importarem e estão fazendo perguntas, vamos ver se a gente consegue responder, então. Marcos Tadeu Barbosa, de Guarulhos. Bom dia. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, parece que fala dos nossos irmãos africanos que teriam missão importante. Será que poderiam continuar se apresentando como preto velho para que aprendessem mais e ser mais humilde? Bom, como é o nome do ouvinte? Marcos Tadeu, de Ô Guarulhos. Marcos, eu pediria para você tomar um certo cuidado com esse livro, tá? Esse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque esse livro ele tem algumas ideias, mas elas não condizem bem com a realidade, entende? São ideias do espírito que escreveu lá, tá? Então, é assim, todos, de novo, o espírito ele vai reencarnar de acordo com as suas necessidades de aprendizado, tá certo? Não existe espírito de negro, não existe espírito de branco, não existe espírito de amarelo, asiático, não tem espírito feminino, não tem espírito masculino. O espírito é uma energia. Ele reencarna de acordo, de novo, com as suas necessidades de aprendizado e de evolução. Tá O certo? pessoal deve estar se perguntando, mas na minha casa espírita lá que aparece homem, mulher, negro, branco, baixo, alto. Então, é assim. Eu hoje sou o Edson. Quando eu desencarnar, eu vou, teoricamente, vou prevalecer no plano espiritual como o Edson, mas o Edson já teve várias vivências. Eu posso ter sido Maria Quitéria numa vida anterior, tá certo? Então, tem espíritos que já reencarnaram em corpos brancos, tem espíritos que reencarnaram em corpos negros. O que a gente sabe das histórias é que os espíritos preferem se apresentar, às vezes, com aquela reencarnação que mais o marcou, que mais o ajudou a se desenvolver como espíritos. Uhum. Então é comum, às vezes, ele se apresentar como um preto velho, porque lá, como vivenciando situações de escravidão, por exemplo, esse espírito conseguiu se desprender, ele conseguiu se evoluir de tal forma, espiritualmente falando, né? Porque, veja, vivenciando a matéria, tendo que se viver situações de dor, né? de prisão, de escravidão e tal, ele pôde se desenvolver como espírito, tá certo? Enquanto que o feitor, ou o dono, aquele que tinha, esse se degradou, esse aí, não vou dizer que evoluiu, mas esse sofreu situações e depois teve que arcar com as consequências dos seus atos lá na frente. Aí, então você pega a história, o cara é o feitor e o outro é o escravo. Quem está aprendendo mais, espiritualmente falando? Essa é a grande questão, Cláudio. Para o espírito, né? Qual é o grande aprendizado? Ser o feitor, que vai ali provocar dores nas pessoas, ou ser aquele que está vivenciando uma situação de aprendizado ali, de dor, entende? A decisão ainda é do espírito, tá certo? Débora Fernandes na audiência, Bárbara Mesquita, bom dia, Regina Rodrigues, Franci Gonçalves, Cláudio, programa excelente, muito esclarecedor, vou levar para minha reunião para todos compartilharem desse banquete de ensinamentos. Concordo plenamente com o Edson sobre a peneira. Ah, de Sócrates. Legal. As 3 peneiras, né? Isso aí. De novo, ó, bondade, verdade, bondade e utilidade. Para tudo nós temos que aplicar essas peneiras aí no nosso dia a dia, tá? Daniel de Goiânia, uma finalidade dos sonhos seria a orientação dos benfeitores para passarmos nas provas com êxito? Sim. Lembra que eu falei que você não traz a cola, né? Mas você é retroalimentado no estudo. Então você tem aquelas as grandes decisões da sua vida que vão determinar as suas escolhas e o seu desenvolvimento. Então você é retroalimentado toda noite ali para rever talvez as suas escolhas, né, do dia a dia.
Regina Rodrigues, tinha um sonho recorrente, me via tentando salvar minha mãe, que tentava se suicidar em 3 situações. No final via uma luz e um espírito que nos acolhiam. Não dá bem para afirmar 100%, né? Não, mas se é recorrente, significa que ela possa ter vivenciado isso. Não quer dizer, como é o nome dela? Desculpe, Cláudia. É a Regina. Viu, Regina? Não quer dizer que seja nesta vida, tá? Isso pode ter sido algo que aconteceu antes. Sim. Né? Vívia Vascone, demoro a dormir, tenho muitos pesadelos, sempre meus sonhos são ruins, não entendo por quê. Tento ter um dia com boas vibrações, assisto palestras durante o dia, leio obras, faço o culto do Evangelho no lar. Como explicar esses pesadelos? Olha, qual é o nome dela? É a Vívia de Uberlândia. Então, Vivian, assim, a gente tem que aprender a se preparar para dormir, tá? Apesar de você estar fazendo esse esforço todo, dificilmente a gente não se influencia pelo dia a dia das coisas, notícias, situações que você ouve, rádios, né? Então, apesar de você estar buscando aí orientação de coisas positivas, às vezes a gente é por demais influenciado. Então, faça a sua prece antes de dormir, peça, né, orientação, peça para que você possa ser encaminhada. Tratamento espiritual auxiliaria? Com certeza, um tratamento na casa espírita pode ajudar, sim. Às vezes pode estar sendo influências também, tá, Vivian? Eu não estou querendo te assustar, não, mas a gente é influenciado por tudo, tá? No mundo aqui, né? Olá, a Regina Rodrigues diz, depois de um sonho, eu sonho que estava num local onde era pisoteada, em um local escuro e abandonado. Isso tanto pode ser uma coisa da mente, quanto uma influência espiritual. Ela está relatando aí uma cena do filme Nosso Lar. Então, olha, de novo, desencana. Se você está vivenciando, pode ter vivenciado uma situação dessa antes. Se você continuar pensando dessa forma, você pode estar vivenciando, criando, né, para você, criando aí uma situação desnecessária. Isso que você está relatando é uma cena do filme Nosso Lar, o Umbral lá do André Luiz. Eu convido você a assistir uma palestra minha, que está lá no meu canal no YouTube, Desmistificando o Umbral. Assista que vai fazer bem para você.